Bom dia, meus queridos, amados companheiros de estudo bíblicos. Cá estamos nós para mais um vídeo hoje. Olha, esse talvez, eu não sei se aconteceu com você, mas talvez você que está assistindo esse vídeo, você já ouviu que tem pessoas que chegou a ponto de ficar tão aborrecido com a situação, com as coisas que acontecem, com a maldade deste mundo, de até se expressar mais ou menos assim: Senhor, até quando? E nós vemos que isso não é só as pessoas de hoje, aí da nossa sociedade, mas personagens bíblicos. Nós vemos o rei Davi, por exemplo, e outros que diziam isso, né? Ficavam pensando: Senhor, até quando a gente vai suportar isso? A gente vai suportar as injustiças, as coisas que acontecem? O que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Não é verdade? Então tem pessoas que têm esse pensamento, nem que não queira. E as pessoas que estão mais maduros na fé são pessoas que suportam, mais calados, porque já têm mais conhecimento a respeito do nosso Deus, quem que Ele é. Certo? Então, para quem ainda tem esse pensamento, vai este salmo. Para quem está firme, alicerçado na palavra, não se abala com nada, pode servir, amados, para aconselhar outras pessoas para não entrar em sofrimentos exagerados. Não é verdade? Então, para isso, vamos às Sagradas Escrituras. É ali o nosso lugar de encontrar sempre as respostas, né? Vamos lá, então. Olha, nós temos aí, então, temos a Bíblia aberta aqui no Salmo 73. É o seguinte, amado, este Salmo 73 ele tem 28 versículos. Nós vamos ver agora no início 14 versículos. Aí nós vamos ver mais algumas passagens da Bíblia, algum comentário, e no final nós vamos ver os outros 14 versículos, porque ele é dividido em duas partes. O que nós poderíamos dizer assim, o antes e o depois. Calma aí. Logo vocês vão entender esse antes e depois, o que é, o que a gente se refere. Nós vamos, no decorrer aí, né, do nosso estudo, nós vamos compreender isso aí. Vamos à leitura, então? Então, como eu já falei anteriormente, Salmo 73, vamos ver essa primeira parte do versículo 1 até o 14. Veja o que diz. Esse aqui é um salmo de Asaf. Então veja o que Asaf ele expressa nesses primeiros 14 versículos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, veja bem. Primeiro, diz ele entende, ele acredita, ele crê que Deus é bom para com Israel como nação, como um povo, aqueles que são limpos de coração. Mas ele, agora que ele fala individualmente quanto a ele, o Asaf, ele diz: quanto a mim. O que é que... Veja bem, no primeiro versículo, o pensamento de Asaf era esse: Deus é bom para a nação de Israel. Mas e quanto a mim? Sabe que Deus tem sido bom para comigo? Veja o que ele pensou. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ué, mas por que, Asaf? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, quer dizer, daí, a partir dessas coisas que os ímpios são, né, o que acontece? A soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe na gordura
do coração brotam ali fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. A gente pode ver claramente no dia de hoje isso, na verdade. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por forte de que, por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam sua riqueza. Dá para lembrar de alguma coisa do que acontece hoje? Dá. Ele prossegue que, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Vamos lá. Asaf, ele, a princípio, ele via assim, a nação de Israel, Deus é bom para a nação de Israel, para aqueles que são limpos de coração, mas quanto a mim, quer dizer, mas para comigo, eu sinto que é inútil a gente se conservar puro, não vale a pena, porque eu me conservei puro e o que acontece comigo? Me conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, mas de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então, nessa primeira, você vai entender por que a gente falou que estava dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vimos o salmista Asaf, ele falando, reconhecendo a bondade de Deus para com Israel, mas quanto a mim, diz ele, quanto a mim, está difícil por quê? Porque eu quero ser justo, eu não quero cair em transgressão, e olha o que eu estou passando. Agora olha esse pessoal aí que não estão nem aí com Deus, não estão aí com justiça, estão aí com nada. Olha a vidona que eles deram. Todos ricos, enriquecem, todos na boa, são soberbos, pisam por cima dos outros. E Deus não faz nada. Mas que Deus não se incomoda nem comigo, com o meu sofrimento e nem com a prosperidade deles. Tudo parece errado. É esse o pensamento de Asaf. Ele reconhecia Deus, veja bem, Asaf, ele era judeu, era israelita. Ele conhecia Deus, ele sabia, tanto que ele reconhecia a bondade de Deus para com a nação de Israel, mas ele estava assim, num ponto que ele ficava sem saber, meu Deus do céu, como que pode ser dessa maneira? Onde que está a bondade de Deus? Que Deus não se importa com a tirania dos tiranos e não se importa comigo. E aqueles que, igual eu, tentam ser agradáveis a Deus, tentam ser certos e corretos. E hoje muitas pessoas pensam assim, se a gente for analisar do modo humano, nós vamos ter essa mesma visão que Asaf teve aqui. Certo? Então, primeira parte deste salmo, nós vemos que Asaf, ele está triste ali com os acontecimentos e tipo assim, como dizendo, até quando, Senhor, a gente vai neste sofrimento para o Senhor tomar uma atitude, fazer alguma coisa, frear esses ímpios aí para a gente ter, porque o que é os próprios ímpios é a causa, é o agente causador do sofrimento do justo, é o próprio ímpio. Quando o ímpio for tirado, certamente o justo vai ter uma vida melhor. E Asaf estava enxergando isso, e nisso ele via agora Deus, que tudo pode, por que não toma uma atitude? Agora vamos ver mais alguns versículos pelo meio, e daí lá no final nós voltamos na segunda parte das Asaf. Nós vimos a primeira parte, a indignação dele.
Veja, por exemplo, no livro de Gênesis. Veja, o que é que Asaf aqui ele não conseguia entender? Ele não conseguia entender por que ele, procurando, buscando ser justo, vivia no sofrimento, enquanto que aqueles que eram injustos viviam no bom e do melhor. Ele queria entender isso. Então, o que ele pensava, com certeza, deve existir uma razão para Deus agir dessa maneira. Né? Não atentar para o meu sofrimento e não atentar lá para os injustos, para as injustiças deles. Como se Deus está de braço cruzado, assistindo de camarote e danem-se aí embaixo, né? Seria mais ou menos isso o que ele pensou, mas ele entendia que Deus é bom, só que ele não entendia o porquê dessa espera. Agora vamos ver alguns versículos que vai dar a entender por que Deus é tão longânimo, por que Deus tolera a maldade tanto tempo, vem tolerando tanto tempo. Você veja que no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, veja o que diz aqui. Vamos pegar as partes que nos levam a entender, que nós possamos conectar nesses textos para nós entender o porquê que Deus tolera tanto tempo a maldade. Então, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, veja aí, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amados, se eu for pegar cada versículo e entrar nos contextos de tudo, nós vamos o dia inteiro. Então eu peço para vocês, se vocês quiserem saber o contexto do que esse versículo está tratando, vocês podem abrir o livro de vocês lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, e vocês vão ver o contexto lá. Mas aqui, veja bem, como essa segunda parte do versículo, ela se encaixa, se conecta perfeitamente com o tema que nós estamos estudando. Que a pergunta da Zahra era essa: por quê? Por que a demora? Por que Deus está esperando tanto tempo? Veja, aqui nós vimos a resposta nesse versículo, que no caso lá dos amorreus, ainda não havia enchido a medida da iniquidade deles para Deus, então, tomar providências. Então, o que nós leva a entender? Que Deus tem uma medida antes de ele tomar uma providência nas coisas de mal. Se a pessoa está lá na iniquidade, Deus deixa que ele fique nadando na iniquidade, nadando. Até que a hora que Deus pega e afunda ele na própria iniquidade dele, e ele vai perecer na própria iniquidade. Entende? Mas isso é quando chegar lá no transbordar do copo. Então aqui nós temos já uma resposta aí para o azar e para todos. Inclusive eu, que quantas vezes eu fiquei sem saber isso aí, tentando entender. Então, para todos os que ainda não entendem, fica aqui a resposta, né, do porquê da demora de Deus fazer justiça. Tem uma medida da iniquidade. Tem um tempo que Deus dá para que a pessoa, então, quando vinha a ser julgado, não tenha como se justificar, como tentar se justificar. Vamos a outro versículo aqui, ó. Jeremias capítulo 51, versículo 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Veja bem, aqui está falando, parece muito bem, aqui é de uma nação, não me recordo qual no momento, que a avareza dessa nação, então, atingiu o limite. E chegou o tempo que Deus ia agir. Outra aqui, Mateus, capítulo 23, versículo 32. 23, 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, como os pais lá, daqueles israelitas ali, daqueles
doutores da lei, fariseus ali, o Senhor Jesus está falando que a medida dos pais deles já havia enchido e eles já haviam sido eliminados. E agora ele fala para os filhos: enchei vós, pois a medida dos vossos pais. Quer dizer que os filhos também ia chegar a hora deles. Mas só que ainda ali eles estavam ainda podendo viver a vida deles do jeito que eles queriam. Certo? Vamos mais um aqui, mais um texto, e daí nós vamos voltar para o Salmo, para a segunda parte e última, né, do Salmo 73. Veja bem que 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando aqui de obreiros que se opunham a eles lá, a ponto de não querer que eles pregassem para os gentios. Eram obreiros, eram pessoas que se infiltraram na igreja, por exemplo, lá de Tessalônica, estavam se infiltrando na igreja, eram judaizantes que estavam assim pervertendo as pessoas para elas seguirem o judaísmo, sendo cristãos. Quer dizer, cristãos judeus, não tinha como. Então o apóstolo Paulo havia como que uma briga entre o apóstolo Paulo e aqueles judaizantes, porque o apóstolo Paulo, ele formou as igrejas ali e eles se infiltraram e estavam tirando o apóstolo Paulo a ponto de não permitir que ele pregasse ali. Mas o que ele falou? Estão enchendo sempre a medida de seus pecados. Quer dizer, quando chegasse a medida, né, chegasse ao transbordo, a ira de Deus, porém, sobreveio contra ele definitivamente. Quer dizer, já estava selado o destino dessas pessoas. Mas as pessoas que eram como pessoas que já estavam julgadas. Já a sentença já foi decretada, mas ainda não estavam presos. Ia chegar a hora da prisão deles. Então, é isso que ele fala. Como hoje, amados, hoje esse pessoal aí que está cometendo injustiça, que está trazendo sofrimento para as pessoas, aí para os filhos de Deus, a hora deles vai chegar. Vai chegar. O Deus cuida dos seus filhos, não deixa sucumbirem, pelo contrário, Deus vai fortalecendo à medida que os problemas vão chegando, Deus vai dando a saída, vai fortalecendo, que os filhos dele passam por cima dos problemas e vão sair vitoriosos lá na frente. E os ímpios, os injustos, o que acontece para eles vai acontecer o contrário. Eles vão enfraquecendo, até que de repente eles caem definitivamente. Certo? Agora vamos à segunda parte do Salmo 73. Você vê que na primeira parte nós encontramos ali, vamos dizer assim, a indignação do salmista Asaf. Por ele não entender, não é indignação contra Deus, é uma indignação contra ele próprio, ele não conseguir entender por que Deus esperava tanto tempo para fazer a justiça. Então aqui nós vimos que Deus tem uma medida para fazer a justiça. Agora, o que é que Asaf passou a entender aqui nessa segunda parte? Como que ele entendeu? Ele entendeu, mas como que ele teve a resposta? Por isso, Salmo 73 mesmo, agora, lembra que nós vimos até o versículo 14, do 1 ao 14, agora vamos ver do 15 ao 28. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Veja bem, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim.
Por que muito pesada essa tarefa? Porque enquanto Asaf estava tentando compreender isso, mais ele ia enfraquecendo. Mais ele ia enfraquecendo na fé, espiritualmente. Então o fardo ia ficando cada vez mais pesado dele querer entender. Mas daí o que ele fez? Qual foi a atitude que ele tomou? Até que. Então, Asaf tentando dele mesmo ele entender, ele viu que ele ia chegar num ponto que ele ia sucumbir e não ia entender. Então o que ele fez? Entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Agora sim, agora Asaf deixou de tentar entender do seu modo, no seu pensamento, na sua lógica humana, com a razão, mas ele foi ao santuário em busca do Senhor, em busca de uma resposta do Senhor, em busca de uma resposta espiritual, em busca da resposta pela fé. A razão diz assim: primeiro veja para depois você crer. Agora a fé diz assim: se quiser ver, primeiro você tem que crer. E foi o que Asaf fez. Sem entender nada, sem saber nada, desiludido, ele entrou no santuário de Deus. Lá naquela época, o santuário de Deus ficava no templo. O único templo que Deus permitiu foi em Jerusalém. Nenhum outro lugar. Qualquer templo fora de Jerusalém é falso. É falso. Então, naquele templo, era no santuário de Deus em Jerusalém. Hoje, na igreja, nós podemos, o santuário de Deus é a própria pessoa. O santuário de Deus, onde se reúnem os salvos, o corpo de Cristo, ali está o santuário de Deus. Então, é ali que se procura hoje as respostas daquilo. Em vez, amado, de nós ficar tentando descobrir por si as nossas dúvidas, ou em vez de nós ficar correndo atrás de, lá não sei aonde tem um profeta de Deus lá, ele já foi lá no céu, já falou com Jesus, cara a cara, lá no inferno lá teve uma luta, ele quebrou um dos chifres do capeta e arrancou o rabo de tridente dele, aquele lá é super ungido, tem um São por 10, vai lá que ele vai profetizar para você. Tá cheio desses que acredito nessas coisas, né? Não é aquele outro lá, um visionário, ele tem visões, quer dizer, não é por aí, amado. Vai no santuário de Deus, o lugar é o santuário de Deus, se recolhe no quarto, melhor ainda, se com reverência, dobrar o joelho ali e expor ao Senhor. Crê que o Senhor está ali. Crê que o Senhor prometeu. O que o Senhor Jesus falou? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem que acreditar nisso, tem que ter fé. Mas eu não vejo Jesus, claro, o incrédulo não vê mesmo, mas o crente sabe, pela fé, que Jesus está ali, porque ele disse que está. Então ali está o santuário de Deus, ali pode ser o quarto, pode ser lá na reunião, na igreja. Fala com o Senhor, entra no santuário de Deus, expõe as dúvidas, e veja, assim como Asaf, quando ele fez isso, ele compreendeu. Porque o que ele falou? Entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Atinei, quer dizer, Senhor, qual é o fim qual é o fim de tudo isso? Então veio a resposta para ele. Tu certamente os pões em lugar. Agora veja bem, que ele foi entendendo o plano de Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Agora Asaf já não tinha mais aquela visão de passado, de presente, mas tinha a visão de futuro. Por que os ímpios estavam ali? Por que eles eram prósperos da maneira que eram? Se eles estavam ali, mas de súbito eles iam cair, né? Eles são assolados, totalmente aniquilados de terror.
Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertar, desprezarás a imagem deles. Quer dizer, aqui despertar não é que Deus esteja dormindo. Despertar é quando Deus se mover, quando completar a medida dos pecados ali, então Deus se mover e começar a agir na vida do ímpio. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, aqui ele está falando lá da primeira parte do passado dele. Veja bem, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, quer dizer, chegou num ponto quase de desilusão, né? O que ele reconheceu? Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Então Asaf, ele pega que nessa segunda parte ele diz, Senhor, lá na primeira parte eu era como um animal. Eu estava julgando as coisas pela razão, pelo instinto, não pela sua justiça. Eu não estava olhando sua justiça, estava olhando as coisas erradas. Então eu estava como um animal, estava embrutecido, e isso me amargou. Mas agora, veja bem o que ele fala aqui, né? Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Lembra aquilo que nós falamos no começo lá? Deus cuida dos seus. Mas e aquele sofrimento todo, mas vai passar, vai resistir. Deus vai estar dando força para suportar. Aqui que diz, olha, ele entendeu isso. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes. Agora, depois. Então tem que ter paciência. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Agora a indignação dele passou, né? Primeira parte ele estava indignado, sem entender. Agora ele entendeu que ele entendeu o fim dos ímpios, ele entendeu o sofrimento dele também. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, amado, aqueles, o que são os que se afastam, meu Senhor? São aqueles que em lugar de entrar no santuário, quer dizer, de entrar na comunhão profunda com Deus, vão procurar entrar em comunhão com o homem, com aquelas pessoas que têm aparência de ser alguma coisa. Esses se afastam de Deus. Em vez de entrar no santuário, entrar em comunhão com Deus, vão entrar em comunhão com pessoas que são famosos por aí, parece por aquela, né? Então esses se afastam de Deus. Agora o que acontece? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, você lembra aquela letra verde que estava lá no começo, no comecinho do Salmo, uma das primeiras, ali no versículo 2. Vamos voltar lá para ver? Ver o que o Asaf falou quanto a ele lá e quanto a ele aqui agora. Vamos lá. Não é tão difícil e é rápido e nós já vemos. Veja bem, aqui está. Verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Por quê? Porque ele estava atentando para a prosperidade dos ímpios e atentando para o sofrimento dele. Mas por que agora ele diz quanto a mim de volta aqui? No último versículo, segundo versículo e no último versículo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os feitos. Olha a mudança de uma pessoa, amados, quando a pessoa
põe no coração, quer ter uma resposta de Deus, entra no santuário do Senhor. O santuário do Senhor sabemos que é o corpo de Cristo. As pessoas veem muito melhor, amado, se estiver numa reunião da igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Não estou falando de denominação XY, o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal, a pastora não sei o quê, a igreja tal. Estou falando do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, que ela é no mundo todo a mesma. Então ali é o lugar ideal para você. Não precisa falar para ninguém do teu problema. Fala para o Senhor. Só entra no santuário, entra onde está a presença do Senhor ali, com certeza, e expõe para Ele, baixinho. Ele conhece já o teu coração. Mas é importante fazer isso porque o texto que a palavra nos mostra que Asaf fez e funcionou. Então, com certeza, todo aquele peso, toda aquela amargura, toda aquela angústia, toda aquela indignação, aquela incerteza ali, né, aquela dúvida, vai sair. Aí você vai ter força para atravessar o vale que está diante de cada um de nós. Todos nós sabemos que tem um vale diante de nós que nós vamos ter de cruzar para que nós cheguemos lá onde é o nosso destino. Junto do Senhor Jesus, para permanecer com Ele para sempre. Então, amado, vai ver como é muito mais fácil quando a gente faz assim, da gente passar por esse vale. Quando passamos com o Senhor, não quando passamos com alguém que se diz que é o tal, tem diploma tal, tem a carteirinha do brilho tal, tem lá da faculdade tal. Não adianta nada, não. O que adianta é estar com o Senhor Jesus, com Ele, vai se atravessar esse vale. Daí a pessoa pode dizer assim, amado, como Asaf, se lá no passado ele dizia, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Eu quase me desviei. Porque eu olhava de uma maneira, eu olhava por um ângulo. Mas aí, pode fazer como Asaf, mas agora, depois que eu tenho estado de contínuo com o Senhor, então agora eu posso ver por outro ângulo as coisas. Então agora é diferente. Agora eu tenho força para atravessar esse vale e sei que o Senhor está comigo e que eu posso lutar, posso ter lutas, posso ter batalhas, mas que não vou ser derrotado no final. Vou ser vencedor em Cristo Jesus. Certo? Agora veja, para nós encerrar o último versículo, quero deixar esse versículo com você. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarde o Senhor a sua promessa. Amado, nós temos de confiar em todas as promessas do Senhor. Porque todas, veja bem, o livro de Eclesiastes nos mostra ali que para todas as coisas, que debaixo do sol tem um tempo determinado, e um modo de se executar as coisas. Então, não vamos duvidar de alguma, vamos acreditar em todas as promessas do Senhor. Veja bem aqui. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, que tem paciência, que espera, né, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amados, é isso. Jesus ama o pecador. Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, o Deus dá tempo bastante para que o ímpio, para que o pecador se arrependa dos seus maus caminhos e consiga, então, olhar para o Senhor, consiga entender como Asaf entendeu. Então, é isso que é o caso, amado. Por que o apóstolo Paulo se regozijava nas fraquezas dele? Quando ele entendeu isso. Sabe o que é? Sabe como que a gente se regozija na fraqueza? É quando a gente entende assim, poxa vida, tantos anos que eu estou, mas como eu tenho sofrido todo esse tempo. Mas estou vivo, estou aqui,
Estou batalhando, estou animado, estou indo, isso dá mais força. Por quê? Porque a gente entende assim, poxa, eu sou escolhido do Senhor, o Senhor tem me sustentado. Quando a gente olha para trás, nós diz, se fosse eu mesmo, já tinha há muito tempo tinha ido. Mas se eu ainda estou aqui porque o Senhor tem estado comigo, tem me sustentado em todas as dificuldades. Então a gente fica alegre com isso, sabe por quê? Porque nesse tempo que a gente suportou tudo isso, pela força de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, almas se salvaram, pessoas entraram para o corpo de Cristo. Não é isso maravilhoso, mas não é isso um conforto para a gente, não é isso uma munição para a gente continuar caminhando, não é isso uma energia, a bateria sendo recarregada para a gente continuar em frente, enfrentando as lutas, os problemas, as dificuldades. Eu, amado, quando eu olho assim, penso, uma alma que se salva durante toda a minha vida, com alguma coisa que eu tenha podido ser participante, que maravilha, que maravilha. Agora imagina, amado, quantas almas nesses vales, enquanto nós estamos atravessando esse vale, quantos ímpios lá que de repente vão ver o conhecimento das coisas, se arrependem e são salvos. Não é isso um prêmio já para a gente? Então, amado, é isso que acontece. Então por aqui a gente fica, terminamos mais este vídeo. Eu achei maravilhoso, amado, quando a gente entende, quando a gente chega à compreensão de alguma coisa. E vejo nesse salmo uma grande lição para a gente na hora da dificuldade, porque sempre tem, todos têm, de uma maneira ou de outra, a gente ter em mente, amado, isso que se passou com Asaf, e a hora da gente confiar no Senhor e entrar no santuário. Às vezes nós estamos, amado, meio longe da oração, meio assim, um pouco te dando atenção mais para o mundo do que para o Senhor, e daí a gente começa a ver as coisas que acontecem lá no mundo, e a gente vai ficar indignado, amado. Você pega aí os noticiários, você vê o jornal aí, é estarrecedor o que está acontecendo, e a gente começa a entrar naquela linha que muitas pessoas estão entrando, ficando desiludido, achando que Deus abandonou o povo, que Deus deixou esse mundo que se dane como quiser. Muitas pessoas estão pensando dessa maneira, e muitas pessoas estão abandonando a fé, estão apostatando por causa disso. Por quê, amados? Porque o mundo ele está. O objetivo do mundo é nos levar, nós manter ocupados no mundo, com as coisas do mundo, preocupação aqui, ali, lá e lá. Porque enquanto nós estamos preocupados com o mundo, nós estamos afastados da comunhão com Deus. E à medida que vamos nos aprofundando, nós vamos se afastando mais. Então é hora da pessoa fazer como Asaf fez, de repente, opa, eu preciso entrar no santuário do Senhor. Ou seja, eu preciso entrar na comunhão com Deus de volta, que está ficando meio frio o nosso relacionamento. A gente tem que esquentar de volta. E então a gente vai começar a entender as coisas, e a força vão se renovando novamente. Feito? Minha gratidão a Deus pela oportunidade, minha gratidão a você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Esta é a minha oração, e eu peço que quando esses horários também lembre de mim nas orações de vocês, da minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estamos combinados? Portanto, então, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, então, se o Senhor assim o permitir.